Vitor Pereira, que poupou titulares para essa partida contra o Botafogo aí, né? Levou o time recheado de menino e quem chamou a atenção foi o nosso jovem aí, né? Matheus Gonçalves aí, né? Ele que ditou o ritmo da partida aqui, né? Vamos dar um destaque nesse jogo aí contra o Botafogo aí, né? No jogo de ontem no Mané Garrincha, o jovem de 17 anos, Matheus Gonçalves, mais uma vez, ditou o ritmo da partida aí, né? Estreante contra o Resende, ele, né, fez seu terceiro jogo aí no profissional. Segundo jogo, como destaque, os holofotes bem em cima deles aí, né? Apesar de algumas precipitações, o time mal entrosado aí, né? Pela falta de treinamento aí, que é natural por conta da idade aí, né? O jogador que carregou a personalidade aí, né? E mudou o jogo sem medo de agredir o adversário. Matheus Gonçalves protagonizou um gol relâmpago, que até eu me assustei aqui assistindo o jogo, com menos de 30 segundos, e sustentou aí, né? O resultado da partida até o final, onde o Flamengo saiu vencedor aí, né? Pelo placar mínimo de 1-0. O futebol e a personalidade do Matheus Gonçalves, que estão encantando o Vitor Pereira aí, né? Que a gente já sabe disso, e o treinador que está sendo chamado a atenção desse jogador, até às vezes que integrou ele aos profissionais da base, conquistou os olhares aí do VP, né? E ele carimbou ainda mais a presença nas atividades com o elenco principal. Consequentemente, vem ganhando mais minutos aí, né? No profissional. E outro da partida que a gente tem que colocar aí, né, em destaque aí, né, foi o nosso goleirão aí, né, o Matheus Cunha, que fez uma atuação segura ali, né, estava bem sincronizado com a linha de defesa ali, né, dialogando bem, falando bem com Rodrigo Caio, que era o cara dali que comandava e carregava a faixa de capitão do time do Flamengo, né, e o nosso goleiro aí, né, não foi vazado nessa partida, e o nosso zagueirão Rodrigo Caio aí, né, teve 100% aí, né, dos passes concluídos aí, né, ele que tentou dois, né? Então, defensivamente aí, né? Não foi a zaga que teve uma boa aparição, os volantes conseguiram controlar bem o meio-campo. O Igor Jesus ali, que a gente espera muito desse nosso volante ali, teve uma atuação mais simples, né? Deixou o campo meio discreto aí, né? Ele teve só apenas acho que 2 desarmes aí no campo aí, né? No jogo aí, né? E acertou menos de 15 passes aí, né? E o Pulgar teve mais participação ali, né? No meio-campo do time do Flamengo. E falar um pouquinho mais aí, né, do Rodrigo Caio, que comandou a linha de defesa do Flamengo ali, junto com o Cleiton e o Pablo ali, né? O Cleiton que atuou mais pela esquerda ali, né? Quase que um lateral esquerdo recuado, né? Sem subir mais, né? E o Rodrigo Caio que falou, né, na entrevista coletiva após o jogo aí, né, que sabe como é que funciona no clássico, o jogo difícil aí, né, foi praticamente o primeiro embate que o Flamengo tem aí, né, de jogo grande, que saiu vencedor, né, porque a gente já teve a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes que a gente perdeu para o Al Hilal e o primeiro jogo de ida aí lá em Quito contra o Independente Del Valle, o Flamengo não saiu vencedor nessas partidas aí, né. Então esse primeiro embate aí, o Flamengo saiu vencedor na equipe do Botafogo, a gente tem um treinador que está mais de um ano no cargo aí, e daí, né, o Rodrigo Caio falou, né? Ele exaltou a importância aí, né, que o Flamengo teve, a disciplina que o Flamengo teve no campo aí, né? Lembrando que o time do Botafogo teve 2 expulsos e o Flamengo conseguiu manter a tranquilidade, manteve o controle, a cabeça no lugar dentro do jogo aí, focado. E o Rodrigo Caio, né, que usa esse jogo aí, né, para dar motivação para a sequência da temporada. É ele que também falou, né, da partida contra o Independente Del Valle, que é o próximo compromisso do Flamengo, terça-feira aqui no Maracanã, né, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, onde o Flamengo tem que conquistar esse título aí, né, para dar a calmaria total no elenco aí, né, começar de fato aí no Vitor Pereira, conseguir trabalhar numa sequência boa aí com campeonatos mais longos, né, que esses campeonatos de tiro curto aí, o Flamengo com essa mudança toda de treinamento aí, de tática, de estilo de jogo aí, atrapalhou um pouco, culpa da diretoria isso, Vitor Pereira não tem culpa nenhuma, os jogadores menos ainda, né, então o Flamengo tem que buscar aí, né, 2 gols de diferença para se sair campeão aqui no Maracanã, diante da torcida, né, que é uma das falas, onde o técnico interino aí que estava à beira do campo falou, né, falou na entrevista coletiva, ele falou, né, a vida me mostrou e me ensinou que se há alguém que sempre tem razão no futebol, esse alguém é a torcida. Eu venho aqui, né, concordar com o técnico Rui Quinta aí, né, mas também, né, o reflexo da torcida, o time em campo é o reflexo da torcida na arquibancada, e a torcida na arquibancada é o reflexo do time em campo. A gente estava vendo aí mesmo um time desentrosado, a gente sabe que foi uma formação inédita ali no Flamengo, com a linha de treino na defesa, muitos jogadores da base aí que estão subindo para o profissional. E eles se doaram demais dentro de campo aí, né? Afobação teve, o Mateusão que deu aquele carrinho ali no goleiro do Botafogo no começo da partida que tomou um come seco, algumas faltas aí, né? Teve afobação, mas teve correria, teve vontade, teve gana e teve garra, e teve raça, o que o Flamengo gosta de ver os jogadores com raça. Então, os jogadores correndo dentro de campo em raça, a torcida na arquibancada vai apoiar mais do que sempre aí, né? E como sempre apoiou, mas vai apoiar mais do que nunca. Né? E agora aí, né? Antes de passar para a próxima pauta aí, vamos estar vendo aí na entrevista coletiva do técnico Rui Costa, ainda que estava presente à beira do campo ontem no Mané Garrincha. Antes dessa hora do Distrito do Esporte, eu queria que você avaliasse o jogo, a partida do Matheus Gonçalves
e a sequência dele no time do Flamengo e a importância dele. Hoje, o autor do único gol, e é um jogador que tem conquistado a torcida do Flamengo. Obrigada. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que estou aqui, quem devia estar aqui era o meu treinador, Vitor Pereira, que é, além de um extraordinário treinador, uma fantástica pessoa com um caráter inatacável e que não conseguiu estar aqui hoje, e é para ele que nós queremos todos dedicar esta vitória. E depois, dizer também que não é hábito nosso falarmos de jogadores individualmente, porque os jogadores sobressaem fundamentalmente na ideia de jogar da equipa. E quando a ideia de jogar da equipa, quando os jogadores se entregam com as suas qualidades, com aquilo que têm, ao jogar da equipa, as coisas ficam mais favoráveis, e foi isso que aconteceu hoje durante o jogo. Boa noite, Mônica Alves, do Coluna do Fla. Percebemos você à beira do gramado desde o início do jogo, muito enérgico, em cada oportunidade que tinha, puxava os atletas e passava instruções. O que você priorizou falar para eles? O que mais importante você julgou dizer para um time que estava com bastante garotos, né? Da base, o que você priorizou dizer a eles naqueles momentos? Bom, ainda bem que me coloca essa pergunta por duas razões. A primeira, nós não diferenciamos os jogadores. São os nossos jogadores, merecem-nos todos a mesma preocupação, o mesmo entusiasmo, treinam todos connosco da mesma maneira e quando a equipa precisa deles, quem decide o momento em que a equipa precisa de cada um é o treinador. E o treinador escolheu estes para este jogo e os nossos jogadores, orgulhosamente, fizeram tudo aquilo que foi trabalhado, fizeram com muito entusiasmo, com uma entrega, com uma alegria e com uma confiança que nos transformou numa equipa altamente competitiva e é por isso que eu tenho que realçar a fantástica forma como os jogadores defenderam o manto sagrado, a camisa do Flamengo. É um orgulho muito grande trabalhar com eles, é um orgulho muito grande pertencer a esta família e volto a dizer, tudo o que vocês hoje possam falar e devem falar é fundamentalmente dos jogadores, porque eles foram os verdadeiros responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. Direito, professor. Felipe Calmon do Melhor do Candando. É uma pergunta tática, a gente levou a boca de um perfeito, uma pergunta tática. O Flamengo acabou fazendo uma linha de 5 atrás, né, na organização defensiva, com o Everton, com o Matheus descendo, né, nos corredores laterais, mas mesmo assim acabou tendo muito ataque à última linha, ali, bolas cavadas, enfim, o Botafogo teve a oportunidade de fazer o gol de empate, enfim, de repente transformar as oportunidades em gol. E que eu só falar sobre isso, porque como é que trabalha taticamente, que também muda tanto, faz tantas peças do sub-20 até do sub-17. O que eu estava a dizer há pouco eles trabalham todos connosco e estão todos por dentro da ideia de jogar. É evidente que há momentos em que o jogo nos obriga a assumir determinados posicionamentos e deu a ideia que o Everton Cebola estava a jogar na linha de 5, é mentira, não estava a jogar em linha de 5 nenhuma, há algumas vezes teve necessidade de baixar para nós cobrirmos melhor o corredor central e conseguimos, tivemos uma porcentagem elevadíssima de sucesso nas bolas que o Botafogo fez chegar na nossa área, portanto essa era parte da nossa estratégia e depois a preocupação que nós tínhamos, e que você falou muito bem, de cada vez que ganhássemos a bola, irmos à procura dos espaços, à procura também da profundidade, criar alguma instabilidade na organização defensiva do adversário e termos a capacidade de aproveitar as coisas que fomos construindo. Marcámos um golo e depois tivemos a capacidade de não permitir ao adversário que o fizesse e por isso acho que os jogadores merecem claramente esta vitória. É um orgulho muito grande treinar com eles, trabalhar com eles e eles hoje mostraram a toda a gente que contam, que isto não tem nada a ver se são de 17, se são de 20, aqui fala-se muito no titular e no reserva, são nossos jogadores. Estão sempre à disposição para quando o treinador entender, servirem a equipa com este entusiasmo, com esta alegria, com esta qualidade e por isso nós estamos muito satisfeitos. Aqui. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre a importância desse resultado no clássico da TV do Flamengo na temporada 2023 para impulsionar principalmente a confiança do torcedor no próximo compromisso, que é terça-feira. Na sua opinião, qual vai ser a importância da presença desse torcedor do Flamengo conseguir essa virada no Maracanã? Quanto que esse resultado de hoje significou para isso também? A vida mostrou-me e ensinou-me que se há alguém que tem sempre razão no futebol, é o torcedor. E o torcedor é genuíno. O torcedor diz, fala tudo aquilo que sente. E nós temos que ter muito respeito pelo torcedor. Aquilo que nós sabemos é que se os torcedores estiverem com a equipa, se ajudarem os jogadores, seguramente o desempenho deles vai ser melhor, vai ser mais qualificado e conseguimos juntos alcançar tudo aquilo que nós pretendemos. E, portanto, acredito que a forma como a equipa hoje se bateu acaba também por trazer, eu sinto isso, é verdade, e, portanto, nós temos que continuar o nosso caminho, a trabalhar, acreditando no que estamos a fazer e as coisas, acreditamos nós, não temos dúvidas nenhuma disso, que as coisas vão tranquilamente acontecer da maneira que nós queremos, na expectativa que todos têm e não há outra forma de o fazer que não seja trabalhar. É evidente que trabalhar, eu percebo que aqui
Eu percebo que a história do futebol, o Botafogo-Flamengo, é um jogo épico no que diz respeito ao futebol carioca. Mas nós, se começarmos a diferenciar os jogos, também vamos diferenciar o nosso rendimento. E, portanto, nós temos que olhar para. Então tá aí na entrevista coletiva do técnico Rui Quinta, né, que era o interino que estava de frente no campo aí, né, a energia que ele estava passando ali na beira do gramado aí, né, que o jogador passava, ele vinha, cumprimentava toda hora, passava orientação técnica e tática aí, né, durante o jogo. Isso reflete demais aí dentro do campo, né, espero ver o Vitor Pereira nessa forma aí, nessa pegada na terça-feira aqui no Maracanã, né, e falando ainda de Flamengo, mas agora de elenco principal, né, que o Flamengo treinou ontem no Ninho do Urubu, de manhã e treina também neste domingo aí, né? O foco total nesse jogo decisivo da Recopa aí, né? Essa vitória aí não vai dar muito tempo para comemorar, né? Porque Flamengo treina amanhã desse domingo. Já viram a chave aí, né? E focam na preparação do jogo decisivo contra o Independente Del Valle, que é o jogo final da Recopa Sul-Americana aí, né? Amanhã aqui no Maracanã, lembrando que o Flamengo está com um jogo a menos, né? Então, domingo sem moleza por jogador, né? Vitor Pereira que comandou o técnico aí, né? Às 9 horas da manhã deste domingo aí no CT em Urubu. E além dos jogadores titulares aí, né? Os jogadores que atuaram no clássico contra o Botafogo em Brasília. Tem a representação marcada também. Tiveram a representação marcada também para as 9 da manhã, né? Lembrando que após acabou a partida de ontem, os jogadores retornaram ao Rio de Janeiro, né? Então, né? Tanto o elenco principal quanto a garotada aí, né? Estão à disposição no treinamento, estiveram à disposição no treinamento desta manhã aqui no Ninho do Urubu, né? Então, essas daí foram as informações aqui, análise, melhor dizendo, né? Desse jogo de ontem entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo agora é mais líder do que nunca. Ontem, por causa do jogo do Fluminense, o Flamengo não se sagrou campeão da Taça Guanabara, que é um título simbólico aqui, né? Na competição do Carioca aí, né? Mas isso aí não impede que o Flamengo se sairá campeão da Taça Guanabara no próximo jogo aí, né, do Campeonato Carioca 2023. E vão com os embates aí, né, com os 4 grandes passando nas semifinal e final do Carioca, que é Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense até o momento. Então, te pedi aí, que eu não te pedi no começo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like, se inscreve no canal, faça seu cadastro na Bet Nacional e curta aí, né, o que foi nosso jogo aí que a gente ficou assistindo aqui, nosso react da partida entre Flamengo e Botafogo na noite de ontem aí, né? Nosso Sport Jogo aí, nossos vídeos que a gente tá colocando vídeo todos os dias aqui no canal Jorginho Só Flamengo. Tamo junto, nação, valeu, fui.